Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael, professor do Colégio Força Máxima. Estou aqui para a gente gravar a videoaula e tratar do assunto do módulo 3 da apostila de História 1 do Médio Militar, beleza? A gente vai tratar aí da formação do sistema que vai perdurar por toda a Idade Média, que é o sistema feudal. A Idade Média ela começa no século V, com a queda do Império Romano no Ocidente, a gente vai falar sobre isso, e termina no século XV. O marco principal do fim dele é a descoberta da América em 1492. Beleza? Então a gente vai estar aí tratando e falando de como esse sistema se estabeleceu, de como ele se formou, qual foi o ponto mais alto e qual foi o motivo da crise e do fim desse governo, desse sistema. Beleza? Então a gente vai tratar aí de uma idade que é considerada por muitos a chamada Idade das Trevas. Por que é considerada a Idade das Trevas? Vamos pensar. Durante a Idade Média, a produção cultural, a organização social e o controle político estava principalmente nas mãos da Igreja Católica. E como assim da Igreja Católica? A Igreja Católica não era só uma instituição de religião, uma instituição de fé, era sim uma instituição de poder. Sendo uma instituição de poder, o que acontecia? Ela procurava as suas maneiras de se manter no poder, e essa maneira era através do controle social. Então, a Igreja Católica ela fiscalizava e limitava toda e qualquer produção científica e cultural. E aí, quem coloca esse apelido na Idade Média de Idade das Trevas? O Renascimento Cultural, o movimento Renascimento Cultural e o movimento do Iluminismo. E eles entendem, ao colocar essa alcunha que durante esse período não tem produção científica, não tem produção cultural, o que é uma inverdade. Por quê? Por mais que a produção fosse limitada pela Igreja Católica, ela existia. Vamos pensar. Um dos principais centros de produção de conhecimento hoje, na atualidade, é a universidade. A universidade é uma criação medieval, ou seja, na Idade Média você tem a criação das primeiras universidades. São controladas pela Igreja Católica? São controladas pela Igreja Católica. Só que é, querendo ou não, uma instituição de produção de conhecimento, uma instituição de produção científica. Então, é errôneo a gente chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque durante a Idade Média há produção cultural sim, por mais que ela seja limitada e cerceada pela Igreja Católica. Beleza? Então a gente tem que entender que do período do século V ao século XV, a gente tem a Idade Média, o medievo, que a gente costuma chamar, e a produção cultural, ela existe, por mais que ela seja limitada pela Igreja Católica. Beleza? Seguindo aí, então, a gente vai ter o primeiro motivo para a formação desse sistema. É a crise do Império Romano do Ocidente. Vamos pensar. Império Romano do Ocidente, por quê? Durante a Antiguidade, o Império Romano tomou um tamanho, era tão vasto em terras, que ele precisou ser dividido entre dois impérios romanos. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Beleza? Então, a crise que gera as bases do sistema feudal é a crise no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ele vai permanecer ainda por mais um tempo. Beleza? Só que o que acontece? Como eu falei, a expansão territorial desse império era muito grande. E o que acontece? Expansão territorial e concentração na mão de poucas pessoas. Então você tinha muita terra na mão de pouca gente. Então era muito mais complicado de você gerenciar. E para gerenciar essa produção agrícola, para gerenciar o funcionamento dessas terras, você precisava de uma coisa chamada mão de obra escrava. Porque você tinha muita terra para pouco trabalhador. E a mão de obra que é a mais barata, ou seja, que não tem custo nenhum, praticamente nenhum, é a mão de obra escrava. É a mão de obra escrava que vai ser adotada pelos nobres romanos e proprietários de terra. Vamos pensar que a escravidão na antiguidade, a escravidão romana, é diferente da escravidão moderna, a escravidão africana. Por quê? Em Roma você não tem critérios raciais, você não tem critérios étnicos, você tem critérios de guerra, critérios de dívida, entendeu? A escravidão ela era por meio desses fatores, por dívida, por guerra, por compra. Beleza? Não era igual à escravidão africana, que tinha critérios étnicos e raciais. Mas mesmo assim, a mão de obra era escrava. E vamos raciocinar. Os nobres, os donos de terra, eles não pagavam imposto. Quem pagava imposto eram os plebeus, que eram os pobres, o povo pagava imposto. Mas, se a mão de obra é praticamente quase toda escrava, o plebeu está desempregado. Se o plebeu está desempregado, ele não tem como pagar imposto. E se ele não paga imposto, o Estado ele se enfraquece. Porque quem paga imposto é o plebeu. Se o plebeu não paga, ninguém paga. Então, o Estado ele não vai se sustentar mais. Beleza? Então, essa é a primeira crise, a crise econômica. Você tem desemprego, você tem fome, você tem
uma crise com os plebeus, e os plebeus são pagadores de impostos. Então o Estado ele continua existindo, mas com muita dificuldade, porque os impostos não estão sendo pagos. Então ele não vai estar sendo sustentado pelos plebeus. Beleza? E seguindo, a gente tem um dos golpes mais importantes que a gente costuma chamar de invasões bárbaras, que são as invasões estrangeiras. Por que bárbaros? Os romanos costumavam chamar de bárbaros todos os povos ao seu redor que não tinham os mesmos códigos culturais que os romanos. Beleza? Então, se a gente pensar que ao redor de Roma tinham vários povos de diversos códigos culturais, diversas etnias, a gente entende que esses povos eles vão começar a invadir o território romano. Por quê? Pensa comigo, nesse período do final da Antiguidade até a Idade Medieval, a gente vai entender a terra como um instrumento de poder. Ter terra é ter poder, é ter representação. Então, os bárbaros vão querer invadir os territórios romanos, percebendo que eles estão enfraquecidos, percebendo que o Estado já não tem dinheiro para bancar exércitos para proteger as fronteiras, já não tem mais o ímpeto financiador que teria por conta dessa questão dos impostos não estarem sendo pagos. Beleza? Então vamos seguir. O que acontece? Os bárbaros eles vão invadir e principalmente vão invadir os centros urbanos. Ou seja, o comércio ele vai ser afetado e você vai ter os centros urbanos de Roma sendo severamente afetados por essas invasões. E qual é o primeiro passo dos nobres, dos donos de terra? Eles vão pegar, vão sair do meio urbano e vão para o meio rural. É o chamado êxodo urbano. Eles saem da cidade e vão em direção às suas terras no campo. Como a gente comentou, o nobre ele não trabalha com plantação, ele não trabalha com cultivo de alimentos. Ele vai precisar de alguém que trabalhe para ele. A mão de obra escrava já não está mais dentro desse imaginário, porque você tem essa série de fatores dentro do imaginário urbano, então a mão de obra escrava já não está mais com tanta força. E agora, quem vai trabalhar para esse nobre no campo? O plebeu, o pobre, o servo. Por que servo? Agora vai se estabelecer uma relação de servidão. Dentro do ideário do fim do Império Romano, você vai ter a servidão sendo estabelecida. Como assim? O nobre foi para o campo e o servo foi também. Qual vai ser a troca? O servo vai produzir naquele campo, em troca ele vai ter proteção militar dessas invasões e vai ter uma terra, vai ter alimento. Então a troca era essa. O servo ele vai trabalhar para o senhor sem remuneração evidente, mas a troca vai ser feita exatamente por isso. Por proteção militar, por alimento, por se utilizar daquela terra que pertence ao nobre. Então você tem aí a criação do chamado sistema de colonato. Retomando, a crise é extrema nos centros urbanos, você tem a saída dos nobres da cidade para o campo e os servos vão junto. Os servos agora vão estar dentro de um sistema de colonato, eles vão trabalhar para o senhor em troca de proteção militar, de alimentos, de usufruir daquela terra que pertence ao nobre. Beleza? Então a gente já tem aí as bases do sistema feudal lançadas. Porque agora cada latifundiário vai ter uma série de pessoas trabalhando para ele dentro da sua terra. Então ele vai conseguir estabelecer, de certa forma, o que pode, o que não pode, controlar com mais proximidade o que vai acontecer dentro da sua terra. Beleza? Então é isso que acontece para as bases do feudalismo serem lançadas. Essa crise vai fazer com que o feudalismo comece a se estabelecer. E é o que a gente vai entender agora, como que funciona a organização do sistema feudal. Como eu falei, a partir de agora, o nobre ele vai ter dentro da sua terra uma comunidade. Esse sistema de colonato vai criar muitas pessoas dentro da terra do nobre. Beleza? E o que vai acontecer? Dentro da terra do nobre, você vai ter a galera trabalhando para ele e ele que vai ter que gerenciar essa população. Então, a partir de agora, o rei lá do Império Romano não vai ser mais a figura central. Preste atenção, ele não vai deixar de existir. Às vezes a gente tem essa ideia que o rei deixa de existir agora, volta a existir lá no século XV com a formação do Estado Nacional. Não. Ele não deixa de existir, mas ele perde prestígio, ele perde participação política, ele perde força. Tudo bem? Perdendo força, o que vai acontecer? O rei vai deixar de ser o protagonista nas relações e o senhor feudal vai entrar. O feudo representa descentralização, representa fragmentação política. Agora, cada feudo tem a sua forma de governo, cada feudo tem as suas leis, cada feudo tem a sua moeda. Então você vai ter um governo descentralizado, ou seja,
Cada feudo vai ter a sua forma de governar, a sua forma de vida. Então você está começando a modificar o ideal social desse local, porque você sai de um centralismo na mão de uma pessoa e você divide a terra e divide a forma de governar. Beleza? Então a organização feudal ela começa a se mostrar aí como descentralizada. E economicamente, você tem uma produção, como eu falei, agrícola e de subsistência. Como assim? O servo que vai estar na terra do Senhor, ele vai produzir para o sustento desse senhor e para o sustento dele, obviamente, nesse sistema de trocas. Só que, para além dessa produção de subsistência, você tinha as trocas comerciais. Exemplo, um senhor feudal produz batata e o outro produz tomate. Fatalmente, um vai precisar do alimento que o outro produz. Então você vai ter trocas simples. Não é nenhum tipo de negociação comercial, mas são trocas simples de um alimento pelo outro, conforme os sistemas de medida lá da época. Então você tinha um sistema de trocas aí a partir dessa economia de subsistência, dessa economia agrícola de subsistência. Se produzia para se consumir, se produzia para viver. Beleza? Então, você tem também a divisão dentro do feudo. Como assim? O feudo ele é um latifúndio, ou seja, uma terra muito grande, e dentro do feudo você tem áreas específicas. A primeira é a reserva senhorial. Reserva senhorial é a terra cujas plantações vão todas para o senhor feudal. O servo está no espaço da terra do senhor que ele vai plantar. Tudo que foi plantado ali, tudo que for cultivado ali, vai diretamente para o senhor feudal. Beleza? A gente tem também o manso servil. O que é o manso servil? Quando o servo for plantar nesse espaço de terra chamado manso servil, ele vai ter que dar de 40% a 50% da produção ao senhor. O resto ele fica para o sustento próprio da família. Então no manso servil ele produz e metade, de 40% a 50%, é transferido para o senhor e o resto fica com ele para a sua produção, para a sua subsistência. Beleza, galera? Então a gente tem a terceira forma de senhorio, que é a chamada terra comunal. Que aí são locais que são comuns às duas áreas dessa relação feudal. São bosques, florestas, que não vão produzir alimentos com tanta força, com tanta frequência, e vão ser de uso comum dos dois lados dessa relação. Beleza? Então a organização feudal primordialmente ela funciona assim. Você tem essas formas de divisão dentro da terra, dentro de um feudo, de um latifúndio que pertence ao senhor feudal. Beleza? Então vamos seguir aí, entendendo como que o servo pagava essa proteção, como que o servo pagava esse alimento, como que o servo devolvia essas concessões, entre aspas, do senhor. Vamos entender, a gente tem uma diversidade aí de impostos. Isso aqui vai estar na descrição do vídeo, eu vou botar o linkzinho para vocês copiarem, não precisa ficar assustado não. Mas vamos lá. Corvéia. O que acontece? Durante a semana, 2 ou 3 dias de trabalho do servo vão ser entregues ao senhor feudal como pagamento por utilizar a terra, por utilizar-se da bondade desse senhor feudal em conceder a terra ao servo. Beleza? Era assim que se entendia. A gente vai falar daqui a pouco da organização social. Se entendia que o servo ele precisava de ajuda porque ele era de uma casta inferior. Beleza? Então você tem a corvéia, de 2 a 3 dias da semana eles eram pagos ao senhor feudal. Beleza? Talha. O que acontece? Parte da produção, para além desse primeiro imposto, e os impostos aqui são interdependentes, então a talha você vai ser paga em troca da proteção militar. Ou seja, você está aqui dentro dos muros do meu castelo, você vai ser protegido e você precisa pagar por isso. E aí a talha é um imposto que vai servir para esse pagamento. Beleza? Banalidades. Imposto pago pelo uso das ferramentas. Vamos supor que no feudo você produza trigo. Para fazer o trigo uma coisa funcional, você precisa de ferramentas, você precisa do moinho, você precisa de um monte de coisa. E para isso serve para utilizar esses equipamentos que pertencem ao senhor, o servo vai ter que pagar, as chamadas banalidades. Beleza? Censo era uma taxa pela utilização da terra. Era como se fosse um aluguel da terra. Certo? Mão morta. O que é a mão morta? Você precisa pagar uma taxa ao senhor em troca da transferência hereditária, ou seja, a transferência de pai para filho dos seus bens. Se você tem um bem e você quer que ele passe para o seu filho quando você falecer, você precisa pagar a mão morta ao senhor feudal, que aí ele vai garantir que o seu bem vai ser transferido hereditariamente. E você tem, por último, o imposto pago à Igreja Católica, que é o dízimo, que é bem conhecido, a 10ª parte da produção, ela é entregue à Igreja Católica. E a Igreja Católica é enquanto uma instituição de poder, volto a repetir. Beleza? Então esses eram os impostos que mantinham essa relação
de senhorio entre o senhor feudal e o servo. Beleza? Vamos seguir aí, a gente falar agora de como essa organização social se dava, essa relação se dava. Temos duas formas de relação. Primeira, relação horizontal, ou seja, de lateralidade, de igualdade. O que acontece? Você tem a relação chamada feudo-vassálica, ou relação de sucerania e vassalagem. O sucerano e o vassalo, eles são nobres, os dois. Isso é primordial para a gente entender. Dois nobres, normalmente guerreiros, vão se relacionar. O suzerano vai entregar um feudo ao vassalo. E o vassalo, em troca, vai jurar proteção e vai jurar auxílio jurídico e militar a esse senhor. Então é uma relação fraternal, uma relação de troca. São dois nobres da mesma casta, da mesma igualdade, que vão estar se relacionando ali. Um enquanto suzerano e o outro enquanto vassalo. Beleza? Essas eram relações horizontais, de lateralidade. Você tem, pelo contrário, relações verticais, de hierarquia, de submissão. Um está submisso ao outro. E aí a chamada sociedade estamental. Por que estamental? Uma sociedade de privilégios por nascimento. Você tinha, no topo da pirâmide, o clero, que era a galera da Igreja Católica. Em segundo, a nobreza. E essas duas classes, elas eram consideradas puras e donas do saber, enquanto a terceira classe, a classe dos servos, era considerada impura e que precisava ter seus pecados perdoados e que precisava sempre de correção. Beleza? Então, o servo, ele era submisso ao clero e à nobreza. Então você tem uma relação vertical, uma relação de subserviência. Beleza? O servo, ele deveria obedecer à nobreza, deveria obedecer ao clero. Então você tem, nessa sociedade de privilégio por nascimento, você tem uma sociedade pouco móvel. O que eu quero dizer com isso? Quando o cidadão nascia nobre, ele ia morrer nobre. E quando o cidadão nascia servo, ele ia morrer servo. Não tinha possibilidade de mudança. O servo não poderia virar nobre. E o nobre não poderia virar servo. Beleza? Então você tem uma sociedade muito delimitada e com pouca mobilidade social. Isso vai mudar quando a gente for falar daqui a pouco da questão dos burgos, a ascensão de uma nova classe. A classe que detém o poderio financeiro, que vai vir a ser a burguesia. E aí isso vai mudar, vai mexer nas lógicas, até mesmo nas lógicas do senhorio feudal, até mesmo nas lógicas sociais do feudalismo. Beleza? Então a gente tem esses dois tipos de relação. E aí como a gente vai entender a relação cultural? Como a gente já tratou, a Igreja Católica era uma instituição de poder que limitava e que controlava todo tipo de produção cultural e científica. O que eu quero dizer com isso? Você tinha a Igreja Católica limitando o que acontecia. Só que essa transmissão dessa cultura era feita de duas formas. A primeira, laica, como assim? Era uma reprodução informal, uma reprodução mais vulgarizada, e era uma transmissão oral, ou seja, de conversa, não era uma coisa registrada. Então, as classes mais baixas, elas transferiam a cultura dessa forma. E você tinha a transferência cultural clerical, que era controlada pela Igreja Católica, e aí feita nas igrejas, nos monastérios e nas universidades, por meio de sermões, de livros, lembrando que só dominava a técnica da leitura, do latim, principalmente a Igreja Católica. Então o discurso estava na mão dele, porque já que ninguém sabia ler as escrituras, o que estava escrito, quem ia controlar o que ia ser falado, o que não ia, é a Igreja Católica. Beleza? Isso causa uma espécie de alienação. Até mesmo a ideia de céu e inferno ela é deturpada pela Igreja Católica nesse período. Porque a Igreja entende que, para controlar esse cidadão, ela precisa amedrontá-lo. Para amedrontá-lo, ela vai colocar as suas diretrizes, ou seja, se você não fizer isso, você vai ao inferno. E muitas vezes não tinha nem relação com o que a Bíblia traz, o que a Bíblia deixa de tratar. Beleza? Então, a língua latina, que era a língua desse período na Europa, ela era mais dominada pela Igreja Católica e pela nobreza. Os servos eles não dominavam essa leitura. Beleza? E a religião, como a gente falou, é o cristianismo. Era uma religião que pautava as relações dentro da sociedade feudal. E agora a gente vai tratar de como esse sistema chegou a seu ápice, ao seu ponto mais alto. Isso tem relação direta com o fim das invasões bárbaras, com o fim das invasões estrangeiras. E aí você tem o retorno dessa galera aos centros urbanos. E como que esse retorno é feito? Aumento demográfico, ou seja, crescimento da população, crescimento também da produção. A produção ela incha, ela começa a se fortalecer. Quando você produz muito, você tem uma coisa chamada excedente. Esse excedente vai começar a ser comercializado. E aí você tem o chamado crescimento comercial e urbano. As cidades voltam a ser ocupadas e a galera vai vender esse excedente. Então você vai ter uma espécie de comércio.
E a partir daí, você tem a criação e o nascimento dos chamados burgos. Burgos eram locais de comércio. E quem vivia no burgo era o burguês. A gente ainda não pode classificar que nasceu a burguesia aí, mas a burguesia já estava começando a se movimentar. Então você tem o burguês dentro do burgo, que vai mediar essas relações econômicas, que são feitas com metais preciosos, e muitas vezes com trocas e com muitas coisas. Para além disso, você tinha uma prática que a Igreja Católica condenava muito. Os burgueses tinham uma prática, que é a chamada usura. O que acontece? A usura é um tipo de empréstimo, é um tipo de agiotagem. Então você vai emprestar o dinheiro e vai cobrar juros em cima desse dinheiro que você emprestar. Você é o burguês. Isso vai desagradar a Igreja Católica, porque a Igreja Católica vê que o burguês está enriquecendo em cima disso. E um cara que ele tem financiamento, que ele tem dinheiro, ele vai querer participação política. Isso vai ser um dos motivos da crise da Idade Média, beleza? Porque o burguês vai ter o dinheiro, de certa forma, causar um conflito. Beleza? Então a gente tem que entender que o apogeu da Idade Média se dá entre o século XI e o século XIII com o crescimento comercial e urbano. Repare que eu falei crescimento e não renascimento. A galera fala renascimento comercial e urbano. Não. Crescimento, porque ele não deixa de existir, mesmo com as invasões. Ele se torna menor, se torna menos expressivo, mas ele não deixa de existir. Então você tem um crescimento comercial e urbano. Você tem a retomada desse comércio nas cidades. Beleza? Então você tem o ponto mais alto do sistema feudal acontecendo aí. Só que a gente vai ter um outro ponto importante agora relacionado à religião. São as chamadas cruzadas. Durante esse mesmo período de apogeu, você tem a terra de Jerusalém, que é uma terra sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ela está sob o domínio dos muçulmanos, sob o domínio do islamismo. E a cruzada vai ser financiada e incentivada pela Igreja Católica para a retomada da Terra Santa, para a retomada de Jerusalém. Beleza? Só que, para além disso, você tem um outro interesse, um interesse fundiário, pela chamada classe dos nobres sem terra. Vamos pensar como que essa classe surge. A terra era passada de pai para filho, ou seja, de hereditariedade, por hereditariedade. Quando o nobre tinha mais de um filho, era para o filho primogênito. Pensa comigo, o nobre tem 3 filhos. A terra só vai passar ao primogênito. A terra é poder, então só o primogênito vai ter o poder sobre a terra. Os outros 2 não. Então, a partir daí começa uma gênese de uma classe. Os nobres sem terra. E eles vão atrás de terra, porque terra é poder. E vão se utilizar das cruzadas para isso. Vão se utilizar das cruzadas para tomar territórios, para se estabelecer como donos de terra, como senhores. E isso vai funcionar. De certa forma, a cruzada tem êxito de um lado e não tem de outro. Ela não recupera o território de Jerusalém agora, mas ela dá poder de terra a essa galera. Beleza? Ela dá poder de terra aos nobres sem terra. Isso vai fortalecer a figura de uma pessoa que está à frente dessas expedições militares. Lembra que eu falei que ele não deixou de existir, ele só estava escanteado? O rei volta a se fortalecer. Porque os nobres que agora têm terra, eles entendem que a participação do rei é muito importante para ter a terra, para essas expedições militares terem êxito, para conseguir ter força econômica, força política e força militar. Então o rei volta a aparecer nesse cenário, ele volta a se fortalecer. E daqui a pouco ele vai ter o poder concentrado na mão de novo. A gente vai falar da crise da Idade Média, do fim da Idade Média, como que ela vai acabar. Beleza? E é o que a gente vai tratar agora. Feudalismo. Como eu falei com vocês no apogeu, na Alta Idade Média, você tem as terras, o crescimento da produção, a produção em massa. Lá você tinha o sistema de rotação, ou seja, de 3 terras, 2 produziam e 1 descansava. Principalmente pelo fato da tecnologia agrícola não ter sido avançada nesse momento. Mas a produção ela toma formas, toma proporções tão grandes que chega um momento que não é suficiente. A terra ela vai ser produzida, ela vai se cansar e vai se tornar improdutiva. E aí você tem um problema. Porque o senhor feudal não quer saber se a terra está improdutiva, ele quer o seu lucro. Na verdade, nem o lucro, ele quer a sua produção mantida. Então, por mais que a terra produza menos, agora o servo vai trabalhar mais. Eu quero que a produção se mantenha. Então o servo ele vai ser explorado. Ele não vai ficar satisfeito com isso. Por quê? A produção vai continuar caindo. E o senhor feudal agora vai ser o primeiro a ser servido. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então a primeira produção vai ao senhor feudal. Se não tiver para o servo comer, só lamento. Então você vai ter 2 pontos. A servidão ela vai ter essa exploração exacerbada e vai causar revoltas. E essa escassez de alimento vai causar a fome. Então você tem fome
e o estremecimento dessa relação entre o servo e o senhor. Você tem revoltas. Então, dois pilares da sustentação na Idade Média são rompidos. Beleza? E vamos lá. Essa terra, ela vai parar de produzir. Juntamente com isso, você vai ter a crise do garimpo. Como assim? Os metais preciosos que são usados lá nas cidades não estão sendo encontrados. Então você vai ter uma crise de fome, uma crise de relação e uma crise econômica. Porque lá no burgo você não tem mais a moeda para comercializar. Beleza? Então, o que vai acontecer mais? Para além desses três tipos de crise, você tem o golpe final, que é a chamada pandemia da peste negra. A peste negra vai ser um mal, uma peste que vai infectar grande parte da Europa e vai matar 1/3 da população europeia. Pensa comigo, 1/3 da população vai morrer. Então, vai morrer trabalhador, vai morrer servo. Então a produção ela não vai conseguir se sustentar. E aí você vai ter a crise econômica agravada. E o senhor feudal não vai conseguir lidar com isso. E é muito difícil para o senhor feudal lidar com isso, justamente pelo fato da descentralização. Como eram formas de governo diferentes, cada senhor feudal tinha que tomar uma atitude para contornar essa crise que era geral. E aí você tem o momento que eles tomam uma decisão. Olha, a gente não pode perder o nosso prestígio, a gente precisa manter o nosso prestígio de nascimento. A gente vai ter que perder um pouco do prestígio político. E quem vai ser o cara que vai centralizar os interesses políticos? O rei. A figura do rei agora vai ser central. Porque você vai ter os feudos estando abaixo da figura do rei, por mais que o senhor feudal continuasse com o seu prestígio, continuasse mandando, ele vai mandar menos que o rei. E agora você tem um cara ali para gerenciar essa crise. E aí a Idade Média vai chegar ao fim. Por quê? Você vai ter a formação dos estados nacionais, a centralização, a formação dos estados monárquicos. E aí você vai ter a figura do rei como um cara que vai estar ali para mandar, para controlar, para contornar todo tipo de crise. Beleza? Então, entenda que os privilégios não mudam, os privilégios não deixam de existir. O que acontece é o fortalecimento da imagem de um cara para contornar essa crise que devastou a Europa. Beleza? É isso que acontece. A Idade Média ela tem seus períodos de alta e chega um período de crise. E aí você tem a burguesia surgindo, o comércio urbano florescendo e você tem logo depois a centralização. A necessidade de centralizar a política na mão de uma pessoa só, na mão do rei. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso, e fiquem em casa, permaneçam em casa, lavem as mãos. E é isso, até a próxima.